Olá pessoal, muito bem-vindos ao encontro de hoje. O tema de hoje será um tema periclitante, nacionalidade. Falaremos aí sobre um tema que é muito comum em aulas presenciais, ser um tema muito animado, né? A galera pergunta do tio que se casou com uma americana, teve um filho na França e que conseguiu isso, que conseguiu aquilo. É uma aula sempre que ao vivo ou presencialmente traz muitas questões. Mas hoje vamos tratar do tema que teve mudanças, né? Mudanças recentes. E já vou deixar aí meu contato, @PauloNasser do Instagram. Quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar um direct por lá, fique à vontade, sou eu que respondo mesmo os directs. E caso queira me seguir, será um prazer tê-lo lá comigo na minha rede social. Pessoal, vamos começar falando aí então de nacionalidade e começar pelo conceito. Nacionalidade é o vínculo jurídico do indivíduo com o Estado. A gente sabe que o vínculo político do indivíduo com o Estado é a cidadania, né? A gente sabe que tem a cidadania formal, a cidadania material, mas a cidadania formal é esse vínculo político do indivíduo com o Estado. Eu estou falando isso porque é comum eu ver pessoas falando que vão dar entrada na sua cidadania portuguesa, na sua cidadania italiana, quando na verdade vão dar entrada no pedido de nacionalidade portuguesa e de nacionalidade italiana. Óbvio que junto com a nacionalidade vem os direitos políticos muitas vezes. Às vezes nem vem junto, tá? Tem que ser um outro pedido. E com certeza você passa a ser cidadão. Mas o que você pleiteia é a aquisição de nacionalidade, que é esse vínculo jurídico do indivíduo com o Estado. A nacionalidade, moçada, ela é adquirida, na verdade, de forma originária ou secundária, de forma primária ou derivada. Mais comum você ouvir falar em originária para formas de aquisições primárias e derivada para formas de aquisição secundária. Inclusive, a Constituição cita o critério de nacionalidade originária. A nacionalidade originária, o que distingue essa aquisição de nacionalidade? A nacionalidade originária ela se dá de forma involuntária, ou seja, lhe é imposta essa nacionalidade. É uma nacionalidade que lhe é imposta porque você reúne questões fáticas e jurídicas, ou fáticas ou jurídicas, pela legislação de um determinado país e que ele lhe outorga, lhe impõe aquela nacionalidade. Por isso que é involuntária. Mesmo que você não queira ter, você passa a ter, e a gente vai ver as formas de aquisição involuntária no Brasil. Essa aquisição involuntária, ela gera, em regra, os natos. Diferente da nacionalidade derivada. A nacionalidade derivada é aquela que você bate na porta do país e pede para que aquele país lhe ceda a nacionalidade dele. E aí nós temos a chamada nacionalidade com aquisição voluntária. Você não tem aquela nacionalidade, mas voluntariamente você pleiteia essa nacionalidade. E, normalmente, a nacionalidade derivada, voluntária, geram os naturalizados. A aquisição de nacionalidade primária, ela vem por dois critérios muito famosos, certamente vocês ouviram e sabem do que eu estou falando. São os famosos critérios ius solis e ius sanguinis. Ius é direito, solis, solo, terra, né? O que é o critério ius solis? É a nacionalidade adquirida pela área geográfica que você nasceu, pela territorialidade. Você nasceu sobre aquele território, você se torna nacional. Diferente da nacionalidade pelo critério ius sanguinis. O critério ius sanguinis é a nacionalidade adquirida por hereditariedade. Você herda a nacionalidade por ser filho de algum nacional daquele estado. O famoso filho de peixe, peixinho é. Esses critérios ius solis e ius sanguinis, pessoal, eles tomam uma perspectiva mais fácil de entender a partir do momento em que você percebe, por exemplo, as grandes navegações. O que aconteceu durante o período das grandes navegações? Você via portugueses, Portugal, né? Via portugueses embarcando em navios, indo conquistar o mundo, colonizando esse mundo conquistado e nunca mais voltando. Você via isso também com espanhóis, genoveses, e aí qual era a grande preocupação? Vai acabar, né? Tá todo mundo indo embora, o pessoal tá indo embora. E aí
surge a ideia do ius sanguinis. O ius sanguinis ele resolve dois problemas. É essa questão de manter a nacionalidade independente da pessoa ter saído do país, então não importa em que lugar do mundo um português esteja, filho de português, português é, por exemplo. Mas mais ainda tem o critério geopolítico importante. Por quê? Você garantia naquela época a manutenção da colonização. Se o Brasil foi descoberto por portugueses, ocupado aqui, colonizado por portugueses, e a posse do território brasileiro se deu por portugueses, e, portanto, colônia de Portugal, Brasil, filho de português, português é. Não importa quantas gerações venham a nascer no Brasil, todas elas serão portuguesas também. E isso garante a colonização pelo período de tempo seguinte, né? pelos próximos tempos que virão. Já o critério ius solis, ele vem... Então, os países colonizadores, né, só para concluir, eles normalmente usam o critério ius sanguinis, que são os países europeus. Já o ius solis são países jovens, países que precisavam construir uma identidade nacional. Então, percebam, quem morava no Brasil no momento da independência? Vamos lá, portugueses, outras nacionalidades, né? Tinha nacionalidades do mundo inteiro, mas basicamente portugueses, com o fim do Império, né? Portugueses, com a declaração de independência que eu estou falando, né? Portugueses, outras nacionalidades, e aí como é que negros de origem africana e indígenas. Esses talvez os únicos nacionais de origem, né? E aí como é que eu crio uma identidade nacional para esse país que está nascendo? Fala assim, ó, não importa de onde você veio, seu filho será nacional. Para construir uma identidade nacional. Então, os países colonizados, que são as Américas, né, do Norte, Central e do Sul, os países da África e da Oceania, em regra, adotam o critério ius solis de forma muito presente. Então, aqui no Brasil, nós adotamos originariamente o critério ius solis, mas hoje nós temos o critério híbrido. Nós temos tanto o ius solis quanto o ius sanguinis. Outro dia caiu numa prova perguntando qual dos dois critérios predominava no Brasil. Óbvio que predominantemente nós somos ius solis. Nós não temos o ius sanguinis puro. O que é o ius sanguinis puro? Não importa a condição que você ostente. Filho de peixe, peixinho é. Então imagine o italiano todo errado. O italiano foragido da Itália entra aqui no Brasil clandestinamente, se enlaça com uma brasileira e tem um filho italiano. O cara é foragido, é criminoso, não importa. Se ele é o filho desse italiano vai conseguir a nacionalidade italiana na Itália, porque filho de peixe, peixinho é o critério sanguíneo da hereditariedade. Então, a ideia é que nós no Brasil não tenhamos esse critério sanguíneos puro. A gente vai ver que nós adotamos o critério híbrido, né? Nós temos o ius solis e temos o ius sanguíneos, mas o nosso ius sanguíneos ele é sempre condicionado a alguma coisa. Vamos ver ao que, né? Os natos, e obviamente a aquisição originária de nacionalidade brasileira, ela está no artigo 12, inciso 1, e os naturalizados no artigo 12, inciso 2. Então vamos para eles, né? A começar pelo artigo 12, inciso 1. Pessoal, se vocês abrirem aí, vou vir aqui para a tela, se vocês abrirem aí o artigo 12, ele vai da Constituição, né? Ele vai falar lá o seguinte, artigo 12. São brasileiros, inciso 1, natos. A linha A, eu já dei a cola aí no slide, né? A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Nascidos no Brasil, ainda que os pais, pai e mãe, sejam estrangeiros, serão brasileiros. São brasileiros natos os nascidos no território, os nascidos na República, ainda que de pais estrangeiros. Que critério é esse? Critério ius solis. Critério ius solis. Desde que os pais não estejam a serviço do seu país. Então existe uma única exceção aonde uma pessoa vai nascer no Brasil e não será brasileira, dentro desse inciso, claro, que é o fato dos pais deles, um dos dois apenas, ambos serem estrangeiros e um dos dois estar a serviço do seu país. Então vamos lá para as hipóteses.
Primeira hipótese, pai ou mãe brasileiro. Não importa se o cara é o rei da Inglaterra. Se é o rei da Inglaterra com uma mãe brasileira, o sujeito é brasileiro nato. Se é a rainha da Escócia com um pai brasileiro, o sujeito é brasileiro nato. Então, se um dos dois cônjuges for brasileiro, o sujeito é brasileiro nato. Agora, se ambos os pais forem estrangeiros, pai e mãe estrangeiros, e nenhum dos dois está a serviço do seu país. Se pai e mãe são estrangeiros e nenhum dos dois está a serviço do seu país, ele é brasileiro nato. Então imagine o seguinte, tem lá, eu conheci agora há pouco tempo não, já tem alguns anos até, uma pousada lá em Búzios, no Rio de Janeiro, que eu frequentei durante um tempo, que era de uma italiana chamada Gioconda. E ao lado dessa pousada tinha uma pousada de um argentino, Juan. Agora não me lembro se ele é argentino ou espanhol. Juan. E aí o que aconteceu? Juan e Gioconda tiveram um enlace lá, né, matrimonial, e nasceu um filho. Pai argentino, mãe italiana. Nem a mãe está a serviço da Itália, nem o pai a serviço da Argentina. O que o guri é? Brasileiro nato. Brasileiro nato. Agora, se pai e mãe estrangeiros e um dos dois a serviço do seu país. Então imagine que o cônsul da França está morando no Brasil, vem o cônsul da França e se hospeda na pousada da Gioconda ali, italiana. E aí estava ali, né, entre uma taça, disputando ali se champanhe ou prosecco eram, né, a melhor bebida espumante, à beira de uma praia daquela paradisíaca de Búzios, e aí teve um enlace matrimonial e a Gioconda engravida e o filho nasce. Se ambos são estrangeiros e um dos dois está a serviço do seu país, o guri é estrangeiro. Agora, pai e mãe estrangeiros e um dos dois está a serviço de outro país. Imaginem John inglês a serviço da França no Brasil. Ele é inglês, mas está a serviço do consulado francês no Brasil, prestando um serviço qualquer. E aí ele vai se hospedar na pousada da Gioconda, coitada da Gioconda, italiana, que tem uma empresa aqui no Brasil, que tem uma pousada, e aí tem lá um enlace matrimonial, e eles então têm um filho. John inglês a serviço da França no Brasil com Gioconda italiana. O guri será brasileiro nato. Porque a Constituição fala... Opa, deixa eu sair da tela. A Constituição fala que tem que estar a serviço do seu país, não a serviço de outro país. Então, nesse caso, ele será brasileiro nato. Então percebam que não ser brasileiro é a exceção da exceção. Ou seja, a probabilidade do guri nascer no Brasil e ser brasileiro é maior. A única hipótese é pai e mãe estrangeiros e um dos dois está a serviço do seu país, aí ele será tido como estrangeiro. Beleza? Já o artigo 12, inciso 1, a linha B, vamos ler juntos aí. Artigo 12, inciso 1, a linha B, fala o seguinte: são brasileiros natos, a linha B, os nascidos no estrangeiro, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ora, nascidos no estrangeiro brasileiro, então o critério é ius sanguinis. Mas, como eu disse, nós não temos o critério ius sanguinis puro no Brasil. Todo o nosso critério ius sanguinis é condicionado a alguma outra questão. No caso, a um critério funcional, que é estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se é nascido no exterior de pai ou mãe brasileiro, o parceiro, né? Se foi mãe brasileira ou se foi pai brasileiro, o parceiro, né, a mãe estrangeira ou o pai estrangeiro, não importa. Se um dos dois do casal for brasileiro, ele será brasileiro nato, desde que esse que é brasileiro esteja a serviço da República Federativa do Brasil lá. O Supremo Tribunal Federal, ele estendeu essa condição para a administração indireta também. Então, não só para a administração direta.
não só quando você estiver a serviço da República propriamente dita. Se você estiver a serviço, por exemplo, de uma autarquia federal, por exemplo, você estará a serviço de uma empresa pública federal, você estará a serviço da República e também o seu filho se beneficiará dessa condição a ele, será brasileiro nato também. Imagine um funcionário, não sei nem se existe isso, tá, galera? Só estou criando aqui na minha cabeça. Um funcionário da Caixa Econômica Federal que vive em Londres. Se ele tem lá um relacionamento com uma inglesa e nasce o guri é brasileiro nato. Beleza? Aí sempre me perguntam, mas ele é inglês também? Aí, galera, tem que verificar a legislação de lá, da Inglaterra. Por exemplo, provavelmente, claro, se a mãe é inglesa e os sanguíneos, mas tem lugares que não tem ius soli, só tem os sanguíneos. Então, você tem que verificar isso lá, na legislação de lá. A gente está trabalhando aqui com os critérios brasileiros, beleza? Então, existe esse critério ius sanguíneos no Brasil, mas é um critério condicionado a um critério funcional. E aí vem a terceira hipótese, a terceira linha, né? O artigo 12, inciso 1, a linha C. E essa linha, pessoal, ela sofreu uma emenda constitucional em 2007, a emenda constitucional 54. Por quê? Porque a redação era outra e gerava-se no Brasil, pro Brasil, uma condição de um contingente de apátridas imenso, pessoas que nasciam no exterior, filhos de brasileiros, e que não eram brasileiros e também não eram estrangeiros, por exemplo, na Itália. E aí você criou aí essa horda de apátridas. Para resolver isso, veio a emenda constitucional 54 de 2007 e trouxe essa redação. E eu vou lê-la toda aqui para você e depois a gente divide ela. Que ela fala o seguinte: são brasileiros natos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Essa é a primeira parte. Ou, outra hipótese, que não tem nada a ver com a primeira parte. Filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira que venham residir na República Federativa do Brasil, os pais, e optem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então a pessoa nasceu no estrangeiro e veio residir no Brasil. Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira no estrangeiro, veio residir no Brasil. Ele, depois de atingir a maioridade, ele opta pela nacionalidade brasileira. Vamos começar trabalhando aí a primeira parte. A primeira parte ela tem o ius sanguinis condicionado ao registro. Fala lá, vou ler novamente. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então você tem que pegar o gurizinho e levá-lo a registro em uma repartição brasileira competente. Quais são as repartições brasileiras competentes no exterior? A embaixada, que ficam nas capitais dos países, né? Os consulados, que ficam espalhados pelos países, e escritórios de representação. Às vezes o Brasil não tem uma relação muito estreita, relação diplomática muito estreita com algum país, mas ele mantém lá um escritório do Itamaraty, um escritório de representação diplomática. Não é uma embaixada, não tem a pompa de uma embaixada, a importância de uma embaixada, mas tem ali algum elo. E se você pegar seu filho, os documentos dele, seu filho não precisa ir, né? Pegar os documentos de nascido dele e levar a uma embaixada, e levar a um consulado, ou levar a um escritório de representação, você sai de lá com a certidão de nascimento brasileira. Então é o critério sanguíneos combinado com o critério registral, com a condição registral. E aí ele será brasileiro nato. A segunda parte, vamos pensar que ele não fez isso, que ele não levou a registro. Uma época eu fiz a repatriação, a questão de nacionalidade brasileira de um caso que foi o seguinte: o pai e a mãe eram brasileiros e trabalhavam numa empresa de petróleo. Não era Petrobras, não, uma outra empresa de petróleo. E aí essa empresa transferiu eles, na verdade só ele trabalhava, perdão. Essa empresa transferiu eles para o exterior, eles foram morar no Canadá, na região lá de, deixa eu ver se eu me lembro, depois eu me lembro onde é que ele foi morar. E aí ele foi morar lá no Canadá. O Canadá é um país muito grande, continental, né? Um país continental. E aí ele foi morar no Canadá e o casal teve um filho lá, o João. Quando o João nasceu, eles não tinham, o Canadá, por ser um país muito grande, eles não tinham nenhum consulado brasileiro na região onde eles moravam.
Ai, que droga, esqueci o estado que eles moravam lá. Na região que eles moravam ali. Eles não tinham. Eles tinham que. O consulado ou embaixada mais perto era 1h30 de voo. Obviamente, você trabalhando ali com um filho recém-nascido, isso é a última coisa que você vai pensar, pegar um avião para registrar seu filho. Eles eram, obviamente, estavam dentro do Canadá legalmente, então conseguiram a documentação ok para o filho. O Canadá tem o Luís Solis, o Joãozinho era canadense. Ok, vida seguiu, né? E aí, com 5 anos de idade, 5 anos depois do nascimento, o pai foi repatriado para o Brasil pela empresa de petróleo, voltou para cá. E olha que curioso. O pai entrou com documento brasileiro, ele era brasileiro, passaporte brasileiro. A mãe entrou com documento brasileiro e o Joãozinho, passaporte canadense. Passaporte canadense. E aí o passaporte canadense, e ele entrou então com 5 anos do Brasil como canadense. O que a Constituição fala na segunda parte, né? Os nascidos no exterior de pai ou mãe brasileiros, vindo a residir no Brasil e confirmando a nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Por que tem que ser após atingir a maioridade? Porque aí é um ato de vontade, né? É um ato de vontade, é um ato personalíssimo. E aí os pais não podem mais intervir. Por isso que ele tem que ter a maioridade para isso. Só que o João viveu aqui, ainda vive, dos 5 aos 18. Então, por 13 anos ele vai viver aqui. E aí vem a pergunta: dos 5 aos 18, o João será tratado no Brasil como brasileiro nato ou como estrangeiro? Atenção, o Supremo Tribunal Federal entende que como brasileiro nato. Por quê? Porque ele já reúne as condições. Quais são as condições? Estar residindo no Brasil e ser filho de brasileiros. A única coisa que ele não tem é a maioridade para optar. Então, até os 18 anos, ele será tido no Brasil como brasileiro nato. Poderá tirar certidão de carteira de identidade, CPF ok, pode votar aos 16 anos, veja. Estrangeiro não vota, né? O João pode votar aos 16 anos facultativamente. Chegou aos 18 anos, ele vai ter que optar, confirmando a nacionalidade brasileira ou não. Caso ele não confirme, ele tem que dar entrada no pedido de visto de permanência, porque senão ele vai se tornar um estrangeiro ilegal no Brasil. Mas essa condição, segundo o Supremo, é uma condição confirmatória. Então não é uma opção, ele vai confirmar a condição de nacional ou não. Aí, nesse caso, se confirmar, ele será brasileiro nato. Mas é importante perceber que durante o período onde ele está aqui dentro do Brasil, ainda não alcançando a maioridade, ele terá para fins legais todos os direitos de brasileiro nato. Óbvio que isso não é automático, você tem que dar entrada, né, junto ao Ministério da Justiça, informando tudo isso, e aí sim ele terá esses direitos, beleza? E aí, quando a emenda constitucional 54 saiu, deixa eu sair da tela aqui, ela pegou uma galera, ela saiu em 2007, e a galera anterior, né? E aí a Constituição ela criou uma regra de transição, falando o seguinte, no artigo 95 do ADCT: os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 94 e a data da promulgação dessa emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente em ofício de registro, se vier a residir na República Federativa do Brasil. Então, ele pegou todo mundo até 94 e falou, ó, essa galera aqui, caso queira se tornar nacional, já esteja residindo no Brasil, pode se tornar. E isso, de fato, aconteceu. Muita gente se nacionalizou nesse período aí que estava dentro dessa regra de transição trazida pela Constituição. Já o inciso 2, né, ele vai trazer as condições de aquisição de nacionalidade derivada. E aí, o que fala aí o artigo 12, inciso 2? São brasileiros naturalizados. E aí, o que fala o inciso 2? Eu achei que tinha redação aí. Vamos ler aqui juntos. Fala o seguinte: os que na forma da lei adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano e ininterrupto idoneidade moral. Então vamos lá. Originários de países de língua portuguesa é aqueles que têm na sua Constituição a informação que são
que a língua oficial é o português. Para ele conseguir a naturalização brasileira, ele precisa estar aqui residente por 1 ano e ter idoneidade moral. Essa residência, galera, é visto de permanência, tá? Não é visto de qualquer outro visto. Então ele tem que ter um visto de permanência no Brasil e aí ele dá entrada no pedido de naturalização, se ele vier de um país de nacionalidade brasileira, de língua portuguesa, perdão. Idoneidade moral, claro, né? Não pode ser um picareta, um bandido, um contraventor, que aí nem nós queremos esse cara como nacional, basta o que nós já criamos em casa. E os demais estrangeiros que não são de língua portuguesa? Houve uma lei, né? Antigamente eu falava que era uma lei nova, agora já tem bastante tempo, de 2017, a 13445, que alterou o Estatuto do Estrangeiro, né? E aí ela é o novo Estatuto do Estrangeiro, na verdade. E aí ela traz no artigo 64 que para se pedir a nacionalidade brasileira tem que se residir no Brasil por no mínimo 4 anos. A residência, galera, é visto de permanência que se fala, tá? Que se tem que ter, né, para se residir aqui. E aí eu trouxe alguns artigos da lei para a gente poder trabalhar. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições. Então, você, para pedir a naturalização ordinária, você precisa preencher algumas condições, quais sejam capacidade civil, então você tem que ter mais de 18 anos, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, residência lícita, tá? Comunicar-se em língua portuguesa, consideradas condições do naturalizando, ou seja, tem que falar português, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado. O que é estar reabilitado? É já ter cumprido a pena, né? Você já cumpriu sua pena, tá ok. O prazo de residência fixado no inciso 2 do caput do 65 será reduzido num ano se o naturalizando preencher as seguintes condições. Aí a lei, ela trouxe condições que a Constituição não trouxe, ou seja, ela aumentou a possibilidade de se naturalizar com menos de 4 anos no Brasil. Caso você não venha de um país de língua portuguesa, né? Porque se vier, isso já está previsto no texto constitucional, mas você, por exemplo, tem um filho brasileiro. Então, se você tiver um filho brasileiro, sendo estrangeiro, você poderá, estando residente aqui, né? Você poderá se naturalizar. Você ter um cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele se separando legalmente ou de fato no momento da naturalização. Haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil e recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Você é um cara importante para o Brasil, né? Do ponto de vista profissional, né? Você é um cara que empresarialmente, né, traz aqui grandes negócios, ou cientificamente você é um estudioso, né? Um cara que descobre coisas, um cientista, tal, ou artista. Então, você consegue reduzir aí para 1 ano esse tempo de naturalizar para se naturalizar. Tempo de residência no Brasil para se naturalizar. E além da naturalização que a gente viu ali, você vai ter uma tal de naturalização especial, que pode ser concedida ao estrangeiro que encontre-se nas seguintes condições. Seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior, que é para resolver o problema de quem casa com a galera do Itamaraty, que trabalha, né, em consulado, embaixada. Então, se está lá junto há mais de 5 anos, você consegue pedir essa naturalização. Seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou repartição consular brasileira por mais de 10 anos ininterruptos. Você é um funcionário da Embaixada Brasileira na Itália. Você é um italiano, funcionário da Embaixada Brasileira na Itália há mais de 10 anos. Você pode pedir a nacionalização brasileira. São requisitos para naturalização especial ter mais de 18 anos, né? Comunicar-se em língua portuguesa e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado. Então, isso aí, essa naturalização, deixa eu voltar aqui, especial, é para a galera do serviço público do Itamaraty ali, para o pessoal da diplomacia ter, de alguma forma, um aconchego, um carinho ali com os companheiros, pessoas que trabalham na embaixada há muito tempo, né? E aí também tem na Constituição, pessoal,
o artigo 12, inciso 2, a linha B. Essa nacionalização, moçada, então vamos lá. O que tem na Constituição é a nacionalização da linha A, que é a nacionalização ordinária. O que é a nacionalização ordinária? Você precisa trabalhar no Brasil, você precisa estar 4 anos residente no Brasil, ou se for originário de língua portuguesa, 1 ano. Essa é a naturalização ordinária. Mas você tem que pleitear. Mas veja, o governo pode negar. Por quê? Porque é ato de soberania. Mesmo que você reúna todas as condições para ser nacional, o governo pode negar. Professor, significa o quê? Significa que mesmo que todos os requisitos legais estejam preenchidos, você não pode impetrar o mandado de segurança para garantir o direito líquido e certo à naturalização. Não. Mesmo todos os requisitos estando preenchidos, o governo pode negar. Isso já não acontece com a naturalização extraordinária, que é essa do inciso 2, a linha B, do artigo 12, inciso 2, a linha B. Mas eu vou dar o corte aqui no bloco rapidinho e a gente volta. Segura aí. Bom, nesse caso nós vamos ter a chamada naturalização extraordinária. O que fala o artigo 12, inciso 2, a linha B? Fala o seguinte: são brasileiros naturalizados os que na forma da lei adquirirem, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. A primeira coisa que eu quero fixar com vocês aqui é que estrangeiros de qualquer nacionalidade que estejam aqui ininterruptamente por 15 anos. Pessoal, ininterruptamente não significa dizer que eles não possam ter saído de férias. Significa dizer que eles residem no Brasil, que a residência deles é aqui, ininterruptamente. Então, eles viveram aqui por 15 anos. E, eventualmente, pode ter ido viajar, voltado para a cidade natal, ou para qualquer outro país, passado 1 mês, 2 meses de férias, pode. Mas se a vontade deles e a vida deles, ou seja, a residência deles, for no Brasil, ele está dentro desse período de 15 anos. Uma outra questão importante é que ela não é automática. Mesmo que você esteja 15 anos no Brasil, residente, você vai ter que pedir, pleitear a nacionalidade. A parte final da redação diz isso, né? Falando lá no inciso 2, que desde que requeiram a nacionalidade. Só que qual é a grande característica dessa naturalização? O governo não pode negar. O governo não pode falar, não vou te dar a naturalização, né? Os estados, então, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes aqui por 15 anos ininterruptos. Essa residência, né, moçada, e que fique claro isso, eu estou frisando isso bastante o tempo todo, essa residência que o texto constitucional fala é uma residência lícita, né? É uma residência lícita há mais de 15 anos. Então, se você está aqui de forma clandestina, você não terá reconhecido esses 15 anos e, consequentemente, não terá reconhecida a nacionalidade. Beleza? O artigo 67 da Lei 13.445 fala o seguinte: a naturalização extraordinária será concedida a qualquer pessoa, concedida a pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade. Sem condenação, o que tenha cumprido a pena já, tá? O que tenha cumprido a pena. Bom, o que fala aí o artigo 12, parágrafo 2º da Constituição? Ela diz o seguinte: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos ou naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre natos e naturalizados. Então, pouco importa se você é brasileiro nato ou é brasileiro naturalizado, você é brasileiro. Agora, a Constituição, ela traz exceções. A Constituição traz exceções. E que exceções são essas? Vamos ver aqui. Artigo 5º, inciso 51. O artigo 5º, inciso 51, pessoal, e é bom que a gente leia e verifique essas distinções para vocês perceberem onde elas existem. Fala o seguinte: estou aqui no 5º. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado,
em casos de crime comum praticados antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins na forma da lei. Ou seja, nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Essa é a regra. Então há uma distinção, porque os naturalizados podem. Os natos jamais poderão ser, mas os naturalizados podem. Qual a condição para ser extraditado? O naturalizado ter praticado o crime antes da naturalização. Então, se ele se naturalizou em 2023 e o crime foi praticado em 2022, ele poderá ser extraditado caso haja o pedido para isso. Agora, fala aí, salvo, né, o artigo, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas, entorpecentes ou drogas afins. Nesse caso, ou seja, tráfico ilícito de drogas, entorpecentes ou drogas afins, pouco importa se o crime foi praticado antes ou depois da naturalização, ele vai poder ser extraditado. Então, ele pode ser extraditado por crimes praticados antes da naturalização ou crimes praticados antes ou depois da naturalização, se esse crime for de tráfico ilícito de drogas ou de entorpecentes ou drogas afins. Nesse caso, ele vai poder ser extraditado, mesmo que o crime tenha sido praticado depois da naturalização. Os natos jamais podem ser naturalizados. Jamais. Me lembro que quando prenderam o Fernandinho Beiramar, salvo engano, prenderam o Fernandinho Beiramar na Colômbia ou no Paraguai, eu não me lembro agora. E aí estavam sugerindo que ele fosse levado aos Estados Unidos, porque ele tinha traficado para lá também e tal. Isso até poderia, se ele tivesse sido levado da Colômbia ou do Paraguai, não me lembro onde ele foi preso, direto para os Estados Unidos. Passou no Brasil, daqui não sai mais. Tanto é que está aqui esse tempo todo. O artigo 12, parágrafo 3º, é uma outra distinção entre natos e naturalizados. E aí bem expressa, né, bem explícita. Porque o artigo 12, parágrafo 3º, ele traz lá os cargos que só podem ser preenchidos por brasileiros natos. E aqui tem uma série de pegadinhas de prova que eu queria que vocês tivessem um pouquinho de atenção. Fala o seguinte: são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, ok? Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Pessoal, onde está a pegadinha? Eu posso ter um deputado naturalizado, eu posso ter um senador naturalizado. O que eu não posso ter é esses deputados e senadores naturalizados disputando a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Não podem ser presidente da casa, beleza? Nenhum ministro do Supremo pode ser pode ser naturalizado, nenhum dos 11 ministros. Por quê? Porque, na verdade, moçada, a estrutura de governo brasileira funciona assim. Nós temos o presidente, que tem que ser nato, e o vice, né? Porque o vice assume a presidência. O vice-presidente pode assumir a presidência. Qual é a linha de substituição do presidente? Presidente da República, vice-presidente. Caso nenhum dos dois possa, presidente da Câmara. Caso ele não possa, presidente do Senado. Caso ele não possa, presidente do Supremo. Professor, presidente do STF. Professor, por que aqui é só o presidente e aqui são os a Constituição fala em ministros do STF? Porque aqui esse cargo é eletivo. Então eles não deixam nem se candidatar se o cara for naturalizado. Então só vai ganhar e disputar e ganhar a presidência da Câmara e a presidência do Senado se for nato. No STF, os 11 ministros vão ocupar a presidência. A presidência do STF é uma matéria de praxe, isso não está na lei, mas é praticada há muitos anos assim, ela é rotativa. Então todos os ministros que entram vão ocupar a presidência do Supremo em algum momento. Entenderam? Então qualquer um dos 11 pode ser presidente e seguir a linha da presidência da República aí. Então esses cargos não podem ter brasileiros naturalizados por isso, porque podem vir a assumir a presidência da República. A outra parte aí do artigo fala em carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Pessoal, carreira diplomática porque vai representar o Brasil no exterior, os interesses do Brasil no exterior. Então ninguém que está no Itamaraty pode ser naturalizado, só nato. Como é que funciona o sistema de defesa brasileiro? Você tem o presidente da República como chefe supremo das Forças Armadas. Abaixo dele, o ministro da Defesa. E abaixo deles, o comandante. Estiquei demais aqui a linha, peraí.
abaixo do ministro da Defesa, os comandantes. Comandante da Marinha, comandante do Exército e comandante da Aeronáutica. Então, veja, quem não pode ser nato? Quem não pode ser naturalizado? O ministro da Defesa, tá aí, né? E oficial das Forças Armadas. Oficial, pessoal, é de tenente para cima, tá? Por quê? Porque essa galera assume postos de comando, seguem na carreira, né, de oficial, do oficialato e assumem postos de comando. Então, de tenente para cima é oficial, só pode ser oficial das Forças Armadas, brasileiro nato, ok? Justamente por conta dessa questão. E uma outra atenção que eu quero que vocês tenham aí é com relação ao ministro da Defesa. O único ministério que exige a condição de brasileiro nato é o Ministério da Defesa. Nenhum outro ministério precisa ser brasileiro nato. Aqui no Brasil, nós não temos o cargo de Ministério da Defesa como algo muito importante, que o Brasil é um país pacifista, né? Graças a Deus, não entramos em guerra e não temos que mandar brasileiros para frente de batalhas, né, de forma alguma. Mas, por exemplo, em Israel, o ministro da Defesa é o segundo cargo mais importante. Só fica atrás do primeiro-ministro, que é quem manda em tudo lá. Então, há países que você vai ter ali um cargo de ministro da Defesa muito poderoso. No Brasil, não. No Brasil tem pastas absolutamente muito mais poderosas. Ministro da Casa Civil, ministro da Economia, por exemplo, são ministros muito mais poderosos. E esses podem ser naturalizados. Por exemplo, você teve, por exemplo, no governo Dilma, o ministro da Economia era o Guido Mantega, e ele era brasileiro naturalizado. Então, não tem problema. Inclusive, o ministro das Relações Internacionais, a Constituição não traz nenhuma vedação. Pode ser o naturalizado. O único que exige ministro da Defesa o único que exige brasileiro nato é o Ministério da Defesa. Beleza? E para quem gosta de métodos mnemônicos para memorização, vou deixar aqui o mp3.com, que são as primeiras letras dos cargos, né? M é o ministro da Defesa, né? P3 são 3 P's, presidente da República e vice, né? Presidente da Câmara e presidente do Senado. E COM, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Supremo. Estamos aí, então, os cargos, né, que para vocês lembrarem do mp3.com, ok? Bom, outra regra aí que você tem, distinção entre brasileiros natos e naturalizados, é o 12, parágrafo 4º, inciso 1. O 12, parágrafo 4º fala o seguinte: não será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial. O único que pode ter uma naturalização cancelada por sentença é o naturalizado. O nato não. O nato não pode ter uma naturalização cancelada, justamente por ele ser nato, tá, galera? Então você tem uma distinção entre natos e naturalizados aqui no 14, inciso 1. Essa regra, já que eu estou falando dela, vou ficar mais um pouco nela, falando o seguinte: essa regra ela foi alterada muito recentemente pela Emenda Constitucional 131 de 2023. Essa regra, galera, a Emenda Constitucional 131, ela mudou bastante a estrutura de nacionalização brasileira. E aí, o inciso 1 ele teve uma alteração na redação que passou a contar com a seguinte redação após a Emenda 131. Tiver cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização. Então, se descobrir que se fraudou o processo de naturalização, óbvio, você vai ter cancelado a sua naturalização. Ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Se um naturalizado começa a atentar contra o Estado Democrático de Direito, querendo derrubar o Estado Democrático de Direito, ou contra a ordem constitucional. Nesse caso, ele pode perder a naturalização. Você vê, esses atos aí antipatrióticos que o Supremo está julgando, que está, inclusive, prendendo pessoas, eventualmente, se for um naturalizado, ele pode vir a ser enquadrado nisso aí e perder a naturalização, voltar a ser estrangeiro. Beleza?
que estavam ali pleiteando um golpe, né, de Estado, o fim da democracia, a quebra do sistema democrático, das regras democráticas. E aí, né, se tem ali um naturalizado ali no meio, poderia sim ser enquadrado nessa hipótese. Artigo 89, inciso 7, né? Se você abrir lá no artigo 89, inciso 7, você vai ver lá o seguinte: o Conselho da República é o órgão superior de conselho do presidente, de consulta do presidente da República, e dele participam. E aí você vai ter aí quem forma o Conselho da República. No inciso 7, vem a redação: 6 cidadãos brasileiros natos. Então não pode naturalizado, é uma distinção. 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara, todos com mandatos de 3 anos, vedada a recondução. Então, cargo aí de conselheiro do presidente, né? E a última regra constitucional que faz distinção entre brasileiros natos e naturalizados é o artigo 222 da Constituição, que fala o seguinte: a propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora de sons e imagens, então, empresa de rádio, televisão e jornalismo, jornal, revista, né? É privativa de brasileiros natos e naturalizados, só que não é qualquer naturalizado. Naturalizados há mais de 10 anos. Ou de pessoa jurídica constituída sobre as leis brasileiras que tenham sede no país. Então, também uma distinção entre naturalizados e natos. Natos tem que ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, ou seja, não é qualquer naturalizado há mais de 10 anos. Então, essas hipóteses que eu tenho aí na tela, pessoal, são hipóteses onde a Constituição distinguiu brasileiro nato e naturalizado. Eu vou voltar aqui no artigo para a gente ler juntos. Olha o que fala o artigo. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, em que caso a Constituição prevê a distinção de brasileiros natos e naturalizados? Nesses casos aí. Fora isso, qualquer distinção que a lei fizer que não esteja nessas hipóteses, essa lei será inconstitucional por distinguir brasileiro nato e naturalizado. Beleza? E aí o Gravatinha entra com uma pergunta bombástica, importantíssima, e que tem a ver com uma mudança substancial que será, obviamente, muito perguntada em prova. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Podia, até a emenda constitucional 131. Ele podia. Agora não pode mais. Por quê? Porque houve uma mudança na Constituição com essa emenda 131 de 2023. E o que essa emenda trouxe? A emenda altera o artigo 12 da Constituição, essa é a emenda da emenda, tá? Para suprimir a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade, incluir a exceção para situações de apatria e acrescentar a possibilidade da pessoa requerer a própria perda da nacionalidade. Pessoal, isso aí aconteceu pelo seguinte: houve um caso aqui no Brasil que foi o seguinte, se vocês olharem aí, vocês vão achar no Google, né? Eu acordei um dia e vi no jornal, na época tinha ainda jornal impresso, e vi no jornal o seguinte: Supremo determina a extradição de uma brasileira nata. E eu falei, meu Deus, não, minto. Eu cheguei em sala de aula para dar aula de manhã, era 7 horas da manhã a aula, eu entrei na sala de aula e a primeira coisa, professor, brasileiro nato pode ser extraditado? Falei, não pode, né? Mas o Brasil extraditou. E aí ele me mostrou, era a capa, era a manchete do jornal. Mas o Brasil determinou a extradição de uma brasileira nata. Eu falei, meu Deus, gente. Já vi muita coisa estranha nessa vida, dentro do direito, mas isso aí é muito contra a lei, né? E aí eu peguei o jornal para ler e depois fui estudar. Na verdade, o jornal trouxe uma mensagem sensacionalista. Por quê? A mulher que foi extraditada, ela não era mais brasileira, nada. Por quê? Ela perdeu a nacionalidade brasileira. Porque havia uma regra que poderia se perder a nacionalidade brasileira se adquirisse outra nacionalidade. Então, se você adquirisse outra nacionalidade, você perdia a nacionalidade brasileira. A não ser que
você tivesse a aquisição de alguma nacionalidade originária, e os sanguíneos, por exemplo, ou, e os solis também, né? Mas mais comum os sanguíneos, ou fosse imposta a naturalização a você para você morar no país ou trabalhar lá. Porque aí não foi um ato de vontade seu de naturalizar, foi uma imposição. Tirando isso, se você pleiteasse a naturalização, você perdia a nacionalidade brasileira. E essa mulher, ela se casou com um americano, pleiteou a nacionalidade brasileira, perdeu a nacionalidade brasileira e matou o marido americano. Matou o marido americano e fugiu para o Brasil. O governo americano pediu a extradição, falando, eu quero julgar essa mulher aqui. E aí o advogado dela aqui falou, não, ela não pode ser extraditada porque ela é brasileira nata. E aí o Supremo falou, não, ela não é brasileira nata, ela se naturalizou americana, houve um processo de perda de nacionalidade, ela perdeu a nacionalidade brasileira e extraditou essa mulher para os Estados Unidos. E aí veio, na época, o governador, na época o senador Anastasia, eu não me lembro o primeiro nome dele, de Minas Gerais, tinha sido governador de Minas Gerais, depois virou senador, hoje, salvo engano, está no Tribunal de Contas da União. É um dos ministros do Tribunal de Contas, o Anastasia. Ele era professor de Direito Administrativo da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Um cara muito capacitado. Ele apresentou, na época, como senador, essa proposta de emenda, que virou emenda agora, a emenda 131, que passou a ter que redação. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença. Isso, aquilo já lemos aqui. E o inciso 2, que fizer o pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvada as situações que acarretem a apatria. Então, eu posso ir lá e pleitear que eu não quero mais ser brasileiro. Eu vou lá e pleiteio. Só que tem ressalva. Qual? Se você for pleitear a perda da nacionalidade brasileira e essa perda te tornar um apátrida, apatridia tá errado, é apatria, né? Te tornar um apátrida, ou é apatridia mesmo? Agora eu fiquei na dúvida. Se tornar um apátrida, aí o governo brasileiro não vai te dar. Mas se você tem outra nacionalidade, você, por ato de vontade, pode ir lá e pedir, né, que se extingua a sua nacionalidade brasileira. Né? O parágrafo 5º trouxe uma outra redação. Esse parágrafo ele não existia, ele foi incluído, né, pela emenda 131. A renúncia da nacionalidade deste artigo não impede ao interessado em readquirir sua nacionalidade originária nos termos da lei. Ele pode voltar aqui e falar, não, eu quero ser brasileiro de novo, gente, foi mal, eu estava nervosinho. Só que fala aqui nos termos da lei, galera. Essa norma é uma norma de eficácia limitada. Ela depende de lei. E enquanto essa lei não sair, esse parágrafo 5º não produz efeitos. E óbvio, isso não saiu ainda não tem, essa lei ainda não existe. Então, embora o parágrafo 5º do artigo 12 esteja aí, ele não é executável, porque ele depende de uma regulamentação para se tornar executável, para produzir eficácia no mundo jurídico. Mas mesmo a pessoa que tenha perdido a nacionalidade brasileira pode readquirir a nacionalidade brasileira. Isso já podia, tá? Dependendo da situação lá. Né? Mas aí veio expresso no texto constitucional e agora está dizendo que é na forma da lei. Por quê? Porque o cara também agora vai pedir a perda da nacionalidade. É um ato de vontade, né? Agora vamos falar do português. Quando a gente fala em nacionalidade, o capítulo da nacionalidade, ele traz aí esse parágrafo 1º do artigo 12, falando que aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Pessoal, há uma falsa impressão, né, uma lenda urbana, de que todo português no Brasil tem direitos de brasileiro. E atenção, não tem. Se o português está aqui a turismo, por exemplo, ele será tratado como qualquer outro estrangeiro. Professor, o que essa regra fala? Essa regra traz uma série de informações, pessoal. Vamos lá. Primeiro, só será ou terá direitos de brasileiro o português residente. Né? O português residente no Brasil. E o residente, moçada, é aquele que tem visto de permanência. O visto tem que ser visto de permanência. Que em qualquer país do mundo é o mais difícil, tá, de se tirar, inclusive no Brasil. Qualquer país do mundo, para se tirar um visto de permanência naquele país é muito difícil.
Ah, professor, ele tem um visto de permanência. Ok. Ele é equiparado a brasileiro? Não. Para todos os direitos que o brasileiro tiver, ele também terá? Não, porque a Constituição fala se houver reciprocidade em favor dos brasileiros. E aqui, galera, foi assinado um tratado da amizade entre Brasil e Portugal, e aí o que está lá estabelecido, que direitos portugueses e brasileiros terão de forma recíproca, não são todos. Então, se você é um português residente ou está trabalhando para um português residente, é necessário que se saiba quais direitos são esses. E esses direitos estão relacionados no Tratado da Amizade. E, por fim, fala lá, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Aqueles casos que a gente viu lá, que é, por exemplo, privativo de brasileiro nato, português não vai ter direito. Então, não são todos os direitos. Somente direitos que não sejam, que estejam no Tratado de Reciprocidade e que não sejam de brasileiros natos, porque esses os portugueses não poderão ter. Então não é qualquer português, né, que tem essa equiparação, que tem essa reciprocidade. Português equiparado, né, fala lá, que eu trouxe aí, né, o decreto 3927, que é de 2001, que é o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Brasil e Portugal. E aí qual é esse pedido? Olha aqui que importante. Quais são os requisitos para concessão de equiparação civil? O visto de permanência mais a reciprocidade. Isso não é automático, tá, galera? Para que se tenha equiparação, isso aqui tem que ser pedido pelo português. O português dá entrada num pedido de equiparação. Pedido. E aí o Ministério da Defesa concede. Ah, ele também pode votar e ser votado? Pode. Ele pode pedir equiparação política. Mas quando é que ele vai ter equiparação política? Depois que ele conseguir equiparação civil, que é essa aqui de cima, tiver residência no mínimo por 3 anos e requerer a justiça eleitoral. Só que muitos portugueses eles não fazem isso porque, na verdade, ao adquirir a nacionalidade brasileira, a equiparação política brasileira, eles têm que renunciar aos direitos políticos dele portugueses. E aí eles nunca mais participarão da vida política de Portugal. E outra coisa que também atrapalha bastante é que aqui no Brasil o voto é obrigatório, em Portugal é facultativo. Então eles teriam uma obrigatoriedade de estar votando ou justificando esse voto a cada 2 anos, que é o tempo que a gente tem entre eleições aqui no Brasil, né? Então é importante frisar, só voltando aqui, que não é qualquer português que tem direitos de brasileiro. Beleza? E, para finalizar, né, eu me lembro, né, que, só para contar um caso, né, real aqui, um caso concreto, eu me lembro que uma vez um português, eu tomava café numa padaria no Rio, e aí, muitos anos tomando café, fiquei amigo do dono da padaria, que era o seu Manuel, claro. E aí, um belo dia, ele falou, Nasser, eu fiquei sabendo, um aluno teu me disse que você trabalha com essa questão de nacionalidade, na época eu fazia bastante, eu falei, trabalho, eu tenho um sobrinho meu português, ele veio aqui para o Brasil, Joaquim, ele veio aqui para o Brasil e resolveu ficar por aqui, gostou, veio passar o carnaval aqui no Brasil, gostou. Eu falei, tá, mas ele está aqui há quanto tempo? Ele há 1 ano e meio. O visto de turista vence em 6 meses, né, galera? Você não pode pedir ali pedido de permanência dele. Isso é o Manuel. Ele já está com visto vencidaço, né? Já está ilegal no Brasil. Se eu, por acaso, peço isso, a probabilidade dele ser deportado é gigante. Então, não tem o que fazer, né? Então, a probabilidade dele ser deportado é grande e a probabilidade dele conseguir o visto de permanência é pequena, né? Então, não tem como pedir isso, né? Mas, para conseguir, é difícil e tem lá os requisitos, né? Importante que você tem que estar aqui no Brasil residente de forma lícita, né, galera? Bom, e aí, para finalizar, moçada, o capítulo da nacionalidade, né? O artigo 13 fala o seguinte: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então você tem lá a Constituição dizendo que é a língua portuguesa o idioma oficial. E aí o parágrafo 1º fala que são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino e as armas. A bandeira nacional, né? Cadê meu? A bandeira nacional todo mundo conhece, né? Verde e amarela lá, com um losango, bandeira, um retângulo amarelo, losango verde, o centro ali, né, em azul com uma faixa, né, com as estrelas representando os estados, tal.
O hino nacional, alguns conhecem, nem todos, né, galera? Pedir para cantar o hino, canta a primeira estrofe, dali para frente a agonia. Mas todo mundo sabe que existe e tal. As armas e o selo nacional é que pouca gente sabe o que é, e aí eu trouxe aí para aproveitar o sistema audiovisual para ilustrar. As armas da República vêm nesse símbolo aí. As armas são o café, que aqui está representado pelo ramo de café, essas bolinhas vermelhas, e o tabaco. E aqui estão representadas as folhas de tabaco, né? E as flores de tabaco. Eu vim morar aqui em Santa Catarina, numa região. Eu sempre vi isso aqui e eu não tinha certeza que parecia alguma coisa, mas eu não sabia se era tabaco. E aqui tem muita plantação de tabaco. De fato, a folha é igualzinha a essa aqui mesmo. As plantações de tabaco que tem aqui pela região. Então, essas são as armas da República, o café e o tabaco. Reparem que o Brasil tem um caráter extremamente pacifista, né? Com café e tabaco como arma. O que nos resta é chamar para tomar um café e fumar um cigarro para poder resolver qualquer peleia. Mas, na verdade, esses símbolos, pessoal, já vêm desde a época do Império, tá? Desde a época do Império, nós já temos o café e o tabaco como símbolos. O Brasil sempre foi um grande produtor de commodities mundiais, né? O café e o tabaco tomaram força de drogas, na verdade, né? As drogas que lícitas, né? Café, tabaco, né? Ele produz cigarro, bastante cigarro. Tem outras também, agora está me faltando, né? De termos de plantio. Mas essas são as armas da República. O selo, né, nacional é o símbolo. Isso aqui vem dessa forma, como carimbo ou marca d'água, em todo documento público oficial, federal. O selo nacional é o miolo da bandeira do Brasil, com ordem e progresso. Essas estrelas aqui representam os estados, aqui o Distrito Federal, né? E essa faixa embaixo aqui, em torno, perdão, do círculo, chamada com o slogan República Federativa do Brasil. Esse é o selo nacional, beleza? O parágrafo 2º do artigo 13 fala que os estados e os municípios e o Distrito Federal, os entes federativos, eles podem ter símbolos próprios. Então, os estados, Distrito Federal e municípios podem ter bandeiras, todos têm, hinos. Eu não sei se todos os municípios têm, mas os estados com certeza e muitos municípios têm. Provavelmente todos, tá? Mas eu não sei se todos, porque eu já vi município com 1.000 habitantes. Eu não sei se eles têm hino. E as armas e os selos, né? Isso aqui não. Então, isso aqui são da União mesmo. Mas isso aqui, bandeira e hino, os estados e municípios e o Distrito Federal, sim, possuem os seus selos e suas bandeiras e seus hinos. Ok, galera? Bom, pessoal, fechamos então aí essa matéria, nacionalidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, direct lá pelo Instagram, @Paulo Nasser, será um prazer respondê-los por lá. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais um encontro eletrizante e o próximo também será. Até o nosso próximo encontro, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.